Imagina que estás a trincar um belo hambúrguer, suculento, saboroso, no ponto. Agora imagina que esse hambúrguer nunca veio de um animal abatido. Parece coisa de ficção científica, não é? Mas não, é real. Estamos a falar da carne cultivada em laboratório, a famosa carne artificial. Mas será que esta inovação é mesmo o futuro da alimentação ou estamos só a brincar com a natureza? Vamos descobrir. Ok, antes que fiques a pensar que isto é plástico ou carne feita de químicos estranhos, deixa-me explicar. A carne artificial ou de carne cultivada é feita a partir de células reais de animais. Cientistas pegam numas células, dão-lhes comida, nutrientes, aminoácidos, vitaminas e elas multiplicam-se num ambiente controlado até formarem tecidos musculares, ou seja, carne de verdade, sem precisar de criar e matar um animal inteiro. Impressionante, não é? A ideia pode parecer recente, mas na verdade começou há algumas décadas. A primeira tentativa de cultivar carne em laboratórios remonta aos anos 2000. Foi só em 2013 que um cientista holandês, Mark Post, apresentou ao mundo o primeiro hambúrguer cultivado. E adivinha, custou mais de 250 mil euros para ser feito. Mas espera, como é que tudo isso começou? Apesar de parecer uma inovação muito moderna, a ideia de cultivar carne fora de um animal já existia há mais de um século. Em 1931, Winston Churchill, sim, aquele Churchill, previu que um dia iríamos cultivar apenas as partes comestíveis dos animais sem precisar de criar um bicho inteiro. Parecia loucura na época, mas hoje estamos a ver isso tornar-se realidade. Nos anos 2000, cientistas começaram a levar a ideia a sério. O primeiro passo foi identificar quais células poderiam ser usadas para se multiplicarem fora do corpo do animal. Depois, foi preciso encontrar um meio nutritivo onde essas células pudessem crescer sem precisar de um organismo vivo. Foi um trabalho longo, mas aos poucos os primeiros pedaços de carne artificial começaram a surgir. A coisa funciona assim. Primeiro, retiram-se algumas células de um animal, normalmente sem lhe causar dor. Estas células vêm, na maioria das vezes, de músculos, porque são as células que conseguem multiplicar e formar tecidos musculares, ou seja, carne. Depois, essas células são colocadas num meio rico em nutrientes, tipo uma sopa mágica, onde se multiplicam e formam fibras musculares. Essa sopa contém tudo o que a célula precisa para crescer: proteínas, aminoácidos, açúcar, sais minerais, vitaminas e, em alguns casos, fatores de crescimento. Dependendo da tecnologia usada, pode demorar algumas semanas até que a carne tenha textura suficiente para ser cozinhada. Algumas empresas estão até a desenvolver técnicas para adicionar gordura e melhorar o sabor e a textura da carne cultivada. Afinal, um hambúrguer só de músculo não tem a mesma suculência. Agora, por que é que alguém há de querer carne cultivada em vez de carne normal? Bem, temos várias razões fortes que podem mudar completamente a indústria alimentar nos próximos anos. Vamos analisar cada uma delas em detalhe. Menos impacto ambiental. A pecuária tradicional tem um impacto gigantesco no meio ambiente, desde a emissão de gases de efeito estufa até ao consumo massivo de água e desflorestação para criar pastagens. Os números são alarmantes. Estudos indicam que a produção de carne cultivada pode reduzir até 90% a emissão de gases de efeito estufa, especialmente metano, um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. 99% do uso de terra agrícola, uma vez que não será necessário criar grandes áreas de pasto ou plantações para alimentar gado. 96% do consumo de água, já que não será necessário manter milhões de animais vivos e hidratados. Além disso, a desflorestação causada para expandir áreas de pasto, principalmente na Amazónia, poderia ser drasticamente reduzida. Hoje,
cerca de 80% da desflorestação da floresta amazónica deve-se à expansão da agropecuária. Com carne cultivada, poderíamos reverter parte desse impacto ambiental. Eliminação dos abates de animais. Gosta de carne, mas não gosta da ideia de matar animais. A carne cultivada pode ser a solução. A cada ano, mais de 70 mil milhões de animais terrestres são abatidos para alimentação humana. Esse número impressionante não inclui sequer os trilhões de peixes e outras criaturas marinhas capturadas ou criadas em aquacultura. Além do sofrimento animal, há ainda questões como más condições de vida nas explorações pecuárias e industriais, onde animais vivem em espaços minúsculos, sem mobilidade e em condições insalubres, o uso excessivo de antibióticos que leva ao surgimento de superbactérias e ameaça a eficácia dos antibióticos em humanos, questões éticas e morais, especialmente para vegetarianos e veganos que evitam carne por razões de compaixão. A carne cultivada permite que se continue a consumir carne sem necessidade de sofrimento e morte animal. Menos risco de doenças. A pecuária tradicional está ligada a vários riscos de saúde pública. Entre os principais estão doenças zoonóticas. Muitas pandemias e surtos de doenças vieram do contacto humano com animais de criação, como a gripe aviária, gripe suína, até mesmo o Covid-19. Resistência a antibióticos. Devido ao uso massivo de antibióticos em gado para evitar doenças e acelerar o crescimento, muitas bactérias tornaram-se resistentes, tornando os antibióticos menos eficazes para os humanos. Contaminação alimentar. Carne de origem animal pode ser contaminada por bactérias como Salmonella e E. coli. Já a carne cultivada é feita em ambiente controlado, eliminando esse risco. Produção mais eficiente e sustentável. O gado precisa de muita comida, água e tempo para crescer antes de poder ser abatido. Com carne cultivada, produz apenas a parte comestível do animal, sem ossos, pele ou órgãos, reduzindo o desperdício. O tempo de produção é muito menor. Enquanto um boi pode levar anos até ser abatido, as células musculares podem crescer em laboratório em algumas semanas. Menos desperdício de recursos, pois não é preciso plantar grandes quantidades de cereais e soja apenas para alimentar os animais. Como qualquer inovação revolucionária, a carne artificial tem os seus efeitos e alguns deles são bem grandes. Custo alto de produção. Neste momento, produzir carne em laboratório ainda é caro. O primeiro hambúrguer cultivado em laboratório, criado em 2013, custou cerca de 250 mil euros. Felizmente, os custos caíram drasticamente e hoje um hambúrguer de carne cultivada pode custar cerca de 10 euros, dependendo da empresa e do país. Mas para competir com a carne tradicional, esse valor precisa ainda ser menor. Os principais fatores que aumentam o custo da carne cultivada incluem meios de crescimento celular caros, pois os nutrientes fornecidos às células são complexos e precisam ser estéreis. Tecnologia ainda em desenvolvimento, o que significa que os processos não estão otimizados para produção em grande escala. Infraestrutura laboratorial cara, exigindo equipamentos avançados que encarecem o produto final. Aceitação do público. Nem toda a gente está pronta para aceitar carne cultivada. Muitas pessoas ainda desconfiam da tecnologia porque parece não natural ou porque acham que pode ter efeitos desconhecidos na saúde. Preferem o sabor e textura da carne tradicional, pois a carne cultivada ainda está em fase de desenvolvimento para melhorar o sabor e suculência. Tem preconceito contra alimentos de laboratório, associando-os a algo artificial ou industrializado demais. Uma pesquisa global mostrou que cerca de 30% das pessoas rejeitariam carne cultivada, enquanto 50% estaria disposta a experimentar e 20% aceitaria totalmente a mudança. Questões regulatórias e políticas. Os governos ainda estão a decidir como regulamentar a carne cultivada. Alguns desafios incluem definir normas de segurança alimentar, pois é um produto novo sem precedentes regulatórios, lidar com a resistência da indústria pecuária, que tem grande influência política e pode tentar barrar ou retardar a adoção da carne cultivada. Rótulo e informação ao consumidor, para garantir que as pessoas saibam exatamente o que estão a comprar. Sabor e textura ainda em desenvolvimento. Os primeiros produtos de carne cultivada
tinha uma textura pouco apelativa. Parecia mais uma pasta de carne do que um bife ou um hambúrguer. No entanto, avanços recentes já permitiram a criação de carne como gordura cultivada para melhorar o sabor, tornando-a mais próxima da carne convencional, fibras musculares mais realistas, melhorando a textura e consistência da carne, uso de bioimpressão 3D, onde camadas de carne são construídas para simular cortes inteiros como bifes e peito de frango. Apesar destes desafios, as pesquisas continuam e muitas empresas estão a trabalhar para tornar a carne cultivada cada vez mais acessível, saborosa e sustentável. Será que vai substituir completamente a carne tradicional? Só o tempo dirá. E agora, vamos todos passar a comer carne cultivada nos próximos anos? Talvez. Muitos países já estão a investir nesta tecnologia e algumas empresas até já vendem carne artificial em restaurantes selecionados. Empresas como Eat Just e a Upside Foods já começaram a comercializar carne cultivada em mercados como Singapura e Estados Unidos. Afinal, a carne cultivada é o futuro ou apenas uma moda passageira? Há quem acredite que esta será a solução para alimentar a população mundial sem destruir o planeta. Outros acham que nunca substituirá a carne tradicional. E tu, o que achas? Comias um hambúrguer feito em laboratório? Diz-me nos comentários. Se gostares deste vídeo, não te esqueças de deixar o like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderes mais conteúdos científicos como este. Até à próxima!